Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje na presença da doutora Andressa Martins, iremos bater um papo com o nosso primeiro político entrevistado, o doutor Eguchi. Como ele pediu, a gente não vai chamar de doutor, Everaldo Eguchi. A gente vai bater um papo para entender o que pensa o político vinculado à questão legislativa, o que pode ser melhorada, o que ele enxerga que está correto, o que ele faria para melhorar. Então, ou seja, é um bate-papo bem interessante, porque a gente vai sair do de fato que está acontecendo no direito para o que poderia acontecer e melhorar de fato a vida de todas as pessoas envolvidas aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, seu conteúdo, para agradecer nosso podcast para fazer direito. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente falando com pessoas desse nível de conhecimento jurídico. É até difícil ser entrevistado, porque vocês vão perguntar. Eu fui advogado há muito tempo, mas já tem 18 anos que eu deixei a área jurídica da advocacia e entrei para a Polícia Federal. Mas a gente não deixa de acompanhar alguma coisa, juridicamente falando, a nível de Brasil. E tem também a questão política, que eu acho, como eu falei aqui no início, antes do podcast, é interligado. O mundo jurídico é interligado com o mundo político, porque quem que faz as leis e quem revoga as leis é o Congresso Nacional, é o Senado Federal, é a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, e o jurista trabalha de acordo com a lei. Então, não tem como junto. É uma distinção. Não dá. Foi partindo nós dessa... somos políticos. Exato. Né? Todos. Nós somos. Todos. Mas foi partindo dessa premissa, dessa análise, que a gente resolveu trazer alguns políticos aqui para entender de fato como é a criação da norma, para que é criada a norma, como que visualiza situações e determina o que deveria ser enquadrado para mudar, para beneficiar a população. Então, doutor, me diga, o que te levou à política? Que foi justamente o meu primeiro pensamento de participar de um movimento político, veio tudo junto, sabe? Parece que Deus providenciou o projeto dele político na minha vida de uma vez só. Primeiro foi a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Eu era diretor regional na época e fui chamado em Brasília. Polícia, já. Não, foi há pouco tempo. A minha vida política tem de 2018 para cá. Recente. Então, antes disso, eu nunca imaginei na minha vida entrar na política, participar como candidato de algum pleito eleitoral. 2018, eu não recordo se foi início de 2018 ou final de 2017, mas foi ali, no início, se não foi de 2018. Eu fui para uma reunião em Brasília, pela ADPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal. E lá, associado no caso à ADPF, decidiu que ela iria indicar alguns delegados federais da categoria para representar a nossa categoria no Congresso. Porque estava muito mal representada aqui, como eu falei. Tudo depende da política, tudo depende do Congresso. As leis são feitas lá. Nessa mesma ocasião, o então deputado Bolsonaro me chamou. Eu tenho um cunhado que é major brigadeiro e ele sempre me falava, vai lá com o Bolsonaro, que ele quer pessoas assim, militar, da Polícia Federal, e da PM. militantes também, né? Militante, mas eu não era militante. Nessa ocasião, sim, eu nem pensava em entrar na política. Nessa ocasião, eu só pensava em prender político. Então ele me chamou e eu tive a oportunidade de falar com o então deputado Bolsonaro, que me convidou. E, aliado a isso, eu já estava muito indignado na Polícia Federal. Eu sempre comentava, poxa, a gente perde muito tempo em operações, investigações, e a gente perde tempo, às vezes, de lazer com a família, momentos especiais, para preparar uma operação, e a gente prende determinada pessoa, e no outro dia ela está livre, porque tem uma lei, não vou ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas tem a Lei Fleury. Lei Fleury, qual é a Lei Fleury? Lei Fleury foi feita na época, você talvez não tenha conhecimento, a Lei Fleury foi época do regime militar e tinha o delegado Fleury lá em São Paulo. E ele era um dos que muito atuante na época do regime militar. E ele, depois que passou o regime militar, queriam prender o delegado Fleury
por algumas atitudes que eu não concordo que ele tomou, tá? Extrapolou. Dizem que ele torturava algumas pessoas. Na realidade, tem muita convergência e divergência, né? Tem que estudar profundamente, que eu não estudei. Eu estou contando a história da lei, porque ela foi criada. Se está certo ou não, é outro mérito. Então, queriam responsabilizar criminalmente o Dr. Fleury, delegado da Polícia Civil lá de São Paulo, por algumas atitudes que ele tomou na época da ditadura, ou na época do regime militar, também eu não chamo de ditadura. Tá? E aí o Congresso, que ainda era muito favorável, se reuniu e criou a Lei Fleury. Então, que até hoje está em vigor, que eu não concordo com essa lei, tá? Eu não concordo. E lá ela diz, toda pessoa que cometeu um crime, mas for réu primário, bons antecedentes e residência fixa, responde liberdade se não for preso em flagrante, que foi justamente para não prenderem o delegado Fleury. E até por isso que é chamada de Lei Fleury, e até hoje ela está em vigor, que eu sou contra. Porque, como eu falei, a gente passa meses investigando e a gente comprova, não tem indícios, tem provas de que o crime foi cometido, que no caso da Polícia Federal são crimes de colarinho branco. Mas a gente comprova, é nocivo. Eu sempre falo que a corrupção é pior do que a droga. Porque a corrupção, ela mata de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. A droga mata um a um. Então, a corrupção leva à droga. E ela é enraizada. Enraizada. E aí, juntando a DPF, que queria ter representante no Congresso, juntando o convite do então deputado Bolsonaro e juntando a indignação que eu tinha com respeito a esse tipo de legislação, que é muito benevolente para quem pratica um crime, consultei a autoridade maior, que é a minha esposa, e ela autorizou, ela disse que não tinha problema. E aí, beijo para minha esposa Rosiane, beijo para meus filhos Vitor, Pedro e Davi. Beijo para eles. Beijo, pessoal. E aí eu consultei a família, que eu acho que a família é a base de tudo, e a família até porque traz um desgaste, né? Muito grande, muito grande. O pessoal não tem ideia. A advocacia em si ela já traz um desgaste. A política, então, né? Porque a advocacia traz um desgaste de trabalhar, um desgaste físico, psicológico. A política, o desgaste às vezes vem de fora para dentro, não é meu. Né? Nossa, eu passei por algumas situações ainda que passa, nunca, né, muitas. Tenho que ter muito cuidado com essas pesquisas, colocando a gente em primeiro. A gente tem que ter cuidado, porque a política, ela não é leal. Mas você sabe que a política hoje, eu acho que está... A gente estava conversando até antes do senhor chegar, e a gente estava falando a respeito do que é real e do que é narrativa. Hoje vivemos uma política de narrativa, não de realidade, ou seja, as pessoas escolhem as pessoas que irão seguir e depois isso, e depois cria justificativa narrativa para que eu vou dar um exemplo, aquilo. Vou dar um exemplo prático disso daí. Na campanha 2020, na época 2018, quando o presidente Bolsonaro me convidou, eu trabalhava na delegacia que investigava os crimes de fraude em seguro assistência, seguro defeso, seguro... Muito. Tinham municípios no Pará que tinham mais pescadores do que habitantes. Não sei se ainda existe hoje, talvez sim, até bastante, exista. Sim. Mas assim, eu trabalhava nessa delegacia, então eu tinha conhecimento de dados reais sobre as fraudes que aconteciam. E eu dei uma entrevista em Marabá, para o blog do Zé Dudu, me lembro bem até hoje, e nela eu falei que 30% dos seguros que são concedidos, que a gente investigava, era fraude. Então tinha muito vagabundo recebendo Bolsa Família, seguro defeso. O que foi, quando eu vi, em 2020, eles resgataram esse vídeo, editaram, cortaram a parte dos fraudadores e saiu assim, que 30% de quem recebe assistência, qualquer tipo de assistência social, assistencialismo, é vagabundo. Quando tu falou, já pensei o seguinte, eles vão distorcer os fatos. Então, para você ver, para você ver, ainda tem mais. Eles ainda induziram os advogados que trabalhavam para a gente para não entrarem proibindo o vídeo, e a gente sem saber, e o vídeo saiu, que não era para sair. Foi uma montagem muito clara ali.
Mas, infelizmente, o corpo jurídico que na ocasião trabalhava para a gente, eu não sei por quais motivos, não conseguiu derrubar, foi avisado um dia antes, mas é a política. Gusti, só por pegar uma questão do viés acadêmico também, eu gostei bastante dessa relação com dados. Por exemplo, algum formando em direito, eu sou professora. O Paulo está entrando nessa área agora, vai ser nosso professor na pós de ciências criminais agora. Estou sendo empurrado agora com vocês. Por livre e espontânea pressão. Então, como nós somos dessa área de pesquisa realmente, muita gente faz TCC, faz dissertação e precisa de apoio também em relação à questão desses dados. Teria como, por exemplo, a pessoa que está assistindo agora entrar em contato com a tua assessoria para ver essa questão de fazer um levantamento dessas bases de dados para questão de pesquisa mesmo dentro do direito? Depende. Porque, primeiro, que eu não teria assessor, tenho amigos. Nenhum é remunerado, até porque nós nunca pegamos um centavo de dinheiro público, nunca, até hoje, que participei de 3 campanhas eleitorais, com promessas de recebimento, mas nunca se concretizaram. E eu não sou santo, tá? Dizer, eu não sou hipócrita, dizer, não quero dinheiro público. Eu quero, é a lei, não é ilegal. Pode até ser imoral, mas não é ilegal. E todos sabem que uma campanha sem recurso é muito complicada. Então, nessa última campanha... Não existe, porque eu estou aqui para provar que existe. Nossa, sim. Então, essa última campanha... nós não tínhamos santinho na última semana, não tinha no santinho, acabou e não tinha como fazer porque não tinha dinheiro. Na campanha de 2020, nós sobrevivemos graças a doações de pessoas físicas, mas são doações limitadas, não tem como doar muito. E pode ver, inclusive saiu em toda a mídia nacional o voto mais barato do Brasil de 2020 foi o nosso. Tu acha que a questão da internet democratizou um pouco a questão política? Muito. A questão de valores? Não só ela. Aí entra na legislação eleitoral. Ela foi que até eu era meio descrente quanto a isso, mas eu tenho que... até porque quem está no poder é quem vai legislar e normalmente legisla a seu favor. E os não políticos, deveria, né? Não deveria. Não deveria. Mas os políticos da ocasião em que mudaram a legislação eleitoral, talvez pensando que isso fosse melhorar a situação deles, porque já estão no poder e têm uma capacidade de arrecadar recursos muito grande de quem não está no poder, e fizeram uma nova legislação proibindo camisas. Antigamente tudo era liberado numa campanha. Showmício, podia botar cartazes. Algo muito sensacionalista. Tudo, muita coisa tinha. A legislação foi criada, proibiu brinde, nenhum tipo de brinde pode ser dado, showmício não pode ser dado, proibiu vários tipos de propaganda que custavam muito caro. Então, democratizou muito, porque hoje, para se ganhar uma campanha política, não precisa ter mais as dezenas de milhões que ainda hoje se gasta, mas não consegue se eleger. E nós nunca tivemos, quem dera que a gente tivesse R$1 milhão para uma campanha política. Nosso dinheiro é muito, muito, muito reduzido e quase a gente ganha uma prefeitura de Belém, onde candidatos a gente sabe que gasta 50, 100 milhões numa campanha. E já estão há muitos anos, né, dentro do pleito. Muitos anos, mas aí por isso mesmo, estão dentro, estão muitos anos, sabem a fonte do recurso e mesmo assim a legislação eleitoral veio para democratizar. Tu acha que existe de fato a representatividade? Que o que eu percebo é o seguinte... Vou responder já. Não porque eu percebo o seguinte, várias pessoas utilizam da própria máquina pública para se permanecer no poder, para se elegerem. Hoje a gente percebe que é uma conversa bem clara, fala assim, você quer ser político, tu quer ganhar uma eleição, tu vai ter que gastar tanto. Então, ou seja, me parece que não é uma questão de representatividade, é uma questão de condição financeira. Sim. Eu acho que não só gastar também é uma figura. Essa figura, né? A pergunta se destina mais à questão da representatividade, porque, de fato, aí a pessoa fala assim, aquela pessoa que está lá não me representa. Mas ela representa quem?
Essa que é a pergunta. Então, se ela não me representa, não representa você, não representa você. Eu falo isso, não questão de política apenas, mas em prol do bem da sociedade, né? Mas eu falo o seguinte, né? e quando eu falo política até mesmo institucional, dentro da OAB, dentro de vários órgãos, existe isso. Então, por que essas pessoas representam quem? Eu vou responder primeiro com uma pergunta. Nós temos 17 deputados federais. Quantos você conhece? Quantos você conhece o nome? Pouquíssimos. Como uma pessoa que é desconhecida, não só para mim, para vocês, ou para todo o estado do Pará, se elege com 100 mil votos, 150 mil votos? É porque tem muito recurso envolvido. O que acontece? Hoje, essa última campanha, que a gente acreditava que a internet ia fazer a diferença, ela fez muito pouco. Por quê? Ganhou quem tinha mais recurso. Mas é porque o pessoal entendeu que a internet também pode ser capitalizada. Não. Não? Não. Tu acha? Veja, É a primeira vez que eu escuto isso. Tá, puxe. Eu tinha essa visão. Então, eu também. as contas são públicas. A despesa de um candidato são públicas. Está no TRE, se puxar lá, o papai Google aí, ele mostra na hora. Puxe quanto cada candidato gastou na sua campanha. Agora, tem uma diferença. Tem o que está explícito lá, autorizado pela Justiça Eleitoral, que para deputado federal tinha um limite de, acho que era 3 milhões e 100, tá? Que a grande maioria, menos eu, utilizou isso tudo. Porque receberam do partido, tá? Ou receberam doações. Forma declarada. Declarada. Nossa declaração, acho que deu 50 mil. 50 mil aproximadamente é nosso gasto. Contra 3 milhões e 100 declarados. Só que a gente sabe que isso é a ponta do iceberg. E aí vem, mas a rede social, ela ajuda, ela ajudou. Nós tínhamos essa visão antes dessa eleição, porque nós tínhamos digamos assim, a esperança de que iria acontecer o que aconteceu em 2018 com o presidente Bolsonaro, que só com a internet ganhou, só com a rede social ganhou uma campanha. Né, Mas é por isso que eu falei que a questão da capitalização, as redes sociais, quando eu falo capitalização, é porque quando o Bolsonaro ganhou, o pessoal era desconhecido o efeito da internet nas eleições. Posteriormente, as pessoas entenderam o efeito daquilo e começaram a utilizar recursos monetários para criar engajamento dentro do aplicativo da internet. Então, ou seja, a internet é democrática? Mas o dinheiro começou a fazer a diferença, coisa que não fez anteriormente. O problema é que as pessoas viram que a rede social é importante, mas o sistema viu que a rede social é crucial. E o sistema não aceita alienígena, outsider. Quando o presidente Bolsonaro, que era um outsider, entrou só com a rede social, conseguiu se eleger, o sistema, ele é igual o GPS do nosso telefone, que você entra, ele manda você ir daqui para Salinas. Se você entra numa rua errada, ele recalcula a rota. O sistema recalculou e disse assim, opa, a rede social foi muito importante, elegeu um presidente sem recurso, isso não vai acontecer de novo. E ela recalculou o percurso e disse assim, agora a gente vai fazer isso, isso e isso. Excelente analogia. Então, o que acontece? Essa campanha de 2022, a gente tinha esperança, poxa, vamos ver se com a rede social. E também veio a questão da lei, né? Junto. Em relação à limitação da questão de divulgação, não na rede social. Não. Você não influenciou pouco, não muito. Nós gastamos 50 mil, não nos elegemos, mas chegamos muito perto da votação de gente que gastou 10, 20 milhões. Vamos na questão moral ética. O que faz uma pessoa gastar 10 milhões se ele nunca vai conseguir reaver esse valor? Peraí. Tem algum... Não, eu acho que não é reaver o valor, mas... Matematicamente ele não vai reaver, se tu for fazer na tua calculadora na ponta do lápis. Não, mas como ético, por isso que eu estou te falando ético-moral, o que faz a pessoa com interesse ético-moral fazer isso? No caso, para a sociedade em si. Fica essa interrogação aí, eu não posso, tem coisas, como eu falei, tem coisas que eu não posso falar, porque como
agente da lei, eu sei que para falar eu tenho que provar. Então Aí tem que se a abster, realmente. Me abstenho, mas qualquer um de vocês aí vai saber que eu gasto 10 milhões. Se eu pegar os 4 anos de salário, vai dar 2 milhões, 3 milhões, a conta não fecha. Então, mas aí por que eu tô debatendo essa questão da representatividade, dessa questão de valores? Porque isso tudo vai chegar na questão normativa. Essas pessoas que estão chegando lá com essas características ético e moral são as pessoas que vão criar as normas que vai reger a sociedade. Isso é extremamente preocupante, entendeu? Então, o que eu vejo, o que me deixa muito preocupado é o que leva essas pessoas lá para depois direcionar um país. Você está começando a entender o problema do Brasil. É o grande dilema. Tem que aprofundar mais o seu estudo, doutor, que vai começar a entender por que o Brasil não funciona. Mas às vezes é questão de entender, agora é questão de poder falar, né? Então, já pegou na ponta, só puxar o novelo agora que você vai saber por que existem leis esdrúxulas, por que o bandido é mais beneficiado do que uma pessoa, como por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quanto é o nosso salário mínimo? 1.320. 1.320? Tá. Quanto é o auxílio reclusão? Quer dizer, a pessoa passa o mês todo trabalhando, de 8 horas por dia, às vezes não dá para pagar nem a alimentação dele, porque é muito pouco. E o cara que pratica um crime, independente, eu não tenho certeza se o auxílio reclusão beneficia os crimes hediondos, mas eu acho que sim, viu? Mas nessa questão, doutor... É 1.700 e alguma coisa, quer dizer, o cara pratica um crime, é um mal para a sociedade e ganha mais do que um trabalhador. Quem faz as leis? Mas esse daí é o teto, né? O que, nessa questão do auxílio reclusão, a gente tem que... Porque tem uma interpretação um pouco distorcida da realidade. Quem recebe esse valor é a família. E segundo passo que é interessante a gente pontuar aqui, até para ficar bem claro para todo mundo, não é todas as pessoas que estão presas que têm direito ao auxílio reclusão. O auxílio reclusão é para as pessoas que contribuíam e depois cometeram um ato ilícito e teve que cessar a sua atividade laborativa. Eu vou ser o advogado do diabo agora. Não, então não, eu tô pontuando aqui porque eu tenho que fazer esse meio termo para quem ocorra o debate. Aí eu vou para a questão social. Sim. Por que não se usa esse dinheiro para tirar aquele povo que dorme embaixo de uma ponte e não praticou crime? Que os filhos estão passando fome, a família está dormindo na rua, não praticou crime e não recebe nada. E o cara que pratica um crime, a família, claro que eu concordo que a família não pode ficar desassistida, mas não teria prioridades? O Brasil, como falam, 33 milhões de pessoas que passam fome, que eu não acredito, viu? Porque quem recebe um Auxílio Brasil, que agora se transformou em Bolsa Família, de R$600, só passa fome se quiser. Porque todos nós fazemos supermercado. E a gente sabe quanto custa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma cartela de 30 ovos. Sim. R$600 alimenta por 30 dias uma família de 4 pessoas. Com certeza, desde que não tenha nenhum absurdo, mas passar fome eu não acredito. Então, por que a prioridade tem que ser quem praticou um crime? Sim. Depois de ter tanta gente desassistida. É a minha visão, tá? Não, eu entendi. É a minha visão. Posso ser até conservador demais, mas é a minha visão. Eu até compreendo. Tu tá querendo colocar aqui o seguinte, ok, eles estão desassistidos, podem ser assistidos, sim, mas teria outras prioridades que também poderiam estar sendo assistidas e não estão sendo. Tu não acha que por exemplo, a tua visão ela é um pouco radicalizada? Tu até falou assim... por eu ser polícia? Exatamente. Talvez, mas eu conheço os criminosos, porque eu trabalho com isso. Uhum. A visão romântica é quem não conhece quem é quem. Tá? É como os progressistas falam, mas a polícia devia andar sem arma, porque a polícia não pode matar tanta gente quando sobe no morro. Aí eu pergunto, será que o criminoso lá no Rio de Janeiro, no morro, usa bala de festim? Porque morreu é a polícia que atirou.
Será que o criminoso, ele mira para acertar só no policial? Ou ele atira para acertar em todo mundo? Porque o polícia, ele pode até... Não estou dizendo que eles são santos, não. Mas ele faz o possível para não prejudicar a população. Será que o bandido tem essa preocupação? Quando a polícia está subindo no morro e ele dá os tiros de fuzil lá, será que ele vai... Não, ali do lado é um civil, não vou acertar nele, eu vou ter que mirar aqui, passar 10 minutos mirando só. Não vai acontecer isso. Pegando esse gancho, o que tu achou dessa situação que está ocorrendo, das narrativas, dos posicionamentos sobre o caso Guarujá, né? Que teve essa questão do como policial. Como eu falei, eu tenho meu posicionamento, tá? Eu não estou dizendo que é o certo, que é a verdade absoluta, mas eu tenho meu posicionamento e eu sou polícia. E a gente agradece por compartilhar seu ponto de vista e respeitamos seu ponto de vista. Eu sou polícia, pô. O que acontece? Quando você vai numa ação, eu participei de algumas vezes, poucas, tá? Porque a polícia não é, como a gente fala, nossos clientes são de outro nível. Mas já fui em algumas ações de drogas, que a gente desce no meio da floresta para erradicar maconha. Algumas assim, já fomos prender traficante de cocaína, algumas coisas, poucas, não são muitas não. Eu trabalhei mais na área ambiental, que era a minha praia. Mas a gente participa de tudo na Polícia Federal. Não deixa de ser ambiental também. Mas a gente participa. Olhando por esse lado. Extração de madeira ilegal, então. Então, assim, quando você entra, por exemplo, eu fui numa operação no Maranhão para erradicação de pé de maconha. Como é feito? Ficam as equipes aqui, instaladas em um município, normalmente naquela época, tem mais de 10 anos disso, a gente ficava ali em Buriticupu, que fica bem num centro, onde todo o redor é muita plantação de maconha, era pelo menos. E nessa ocasião, tinham 3 helicópteros. 2 eram menores, que só iam para identificar os pés de maconha, e um era maior, que pegava 20 policiais mais ou menos, que levava a equipe quando identificava. Então, a minha equipe, ela saiu num desses helicópteros grandes, que foi identificado um pé de maconha. Quando estava lá em cima no helicóptero, a gente tem uma visão maravilhosa de tudo. Tinham 2 pés, 2 campos de maconha. De cima era praticamente do lado, grudado. E aí o pessoal falou, tu consegue? A equipe era grande, vocês conseguem erradicar esses 2 campos? Eu disse, claro, pô, pousa aí. Quando pousou, a gente não sabe que lado tá. Tão grande. Não, a gente se perde. Eu não sei se estava do lado daqui, na frente e atrás, o outro campo de maconha. Nós descemos num. E aí a gente pergunta, cara, tô perdido, eu não sei onde está o outro. É pertinho, mas eu não sei. Na mata isso é normal, tá? Quem conhece. E ele falou, então, faz o seguinte, fica só nesse, eu vou pegar outra equipe para o outro. E a gente começou a tirar os pés de maconha. Quando estava no meio do trabalho, o helicóptero veio trazer a outra equipe para outro campo. O pilantra, o traficante, ele sabe, ele conhece já como a gente age. Quando ele viu o helicóptero pousando dentro da mata, ele achava que estava indo buscar a gente. Que inclusive quando nós descemos, o feijão estava borbulhando lá. Quer dizer, eles saíram correndo. Abandonaram na hora. Abandonaram. Na hora que pousou o helicóptero no outro campo, eles achando que o nosso campo estava sendo evacuado, quando o helicóptero levantou, eles saíram. Saiu um muito perto de mim, que ele devia estar abaixado, todo cheio de lama, parece aqueles filmes do Vietnã. O cara estava com uma, que a gente chama... aquelas armas que eles criam. Arma bufete, caseira, né? Bufete. Estava com um bufete na mão. Quer dizer, eu vou esperar eles botam prego, eles botam tudo que não presta ali dentro, que é para fazer o maior estrago possível. Quer dizer, eu vou esperar o cara me atirar, para dizer, puxa, ele me atirou, agora eu vou ter que revidar. Doutor Eguchi. Então, é complicado. Eu vou dizer pelo morro lá do Rio de Janeiro. Esse tema dele, só para dar um gancho aqui, esse tema é extremamente importante. Hoje no Pará, a gente depara, principalmente na área agrária,
muita produção de maconha. Muita produção. Muita. E o que acontece? Já até debati isso em outros podcasts aqui. Eu fui agora 2, 3 anos ali na região de Capitão Poço, Tumeaçu, Acará, Concórdia. Muito cheio o que acontece? A pessoa que quer trabalhar de maneira legal, às vezes é impedido, até para conseguir ter acesso à tua área, porque eles pagam as pessoas da comunidade para não deixar você ter acesso à área. Aí você vai entrar com ação possessória, tudo isso. E a comunidade, muitas das vezes, fica respaldado até financeiramente para que você não tenha acesso à área, para que fique a região de plantio, de produção de maconha isolada, porque a partir do momento que você consegue exercer a função social da propriedade, você começa a criar a habitualidade de pessoas frequentar, trânsito, e isso impossibilita que eles consigam fazer a produção de maconha, o plantio de maconha. Então, ou seja, é uma coisa que prejudica o contexto geral. Na verdade, gera emprego ilegal, né? Em vez de estar gerando renda de maneira legal e desenvolvendo algumas comunidades e povoados, não. Mas lá no Guarujá, o crime organizado está obrigando o sniper, que foi o sniper, viu? Que matou o policial da rota lá, o crime organizado está obrigando ele a se entregar. Porque a polícia ocupou o mercado de trabalho deles. Eu não sei, eu não estou acompanhando. Ele se entregou, eu vou te contar isso como foi aqui, que até então eu tenho como notícia. É que o advogado orientou ele a se entregar, todavia ele tinha que gravar um vídeo falando que ia se entregar para proteger as pessoas inocentes que estavam vivenciando na comunidade. Isso foi a orientação do advogado. Vou dizer agora. Ele se entregou porque o crime organizado obrigou, ou tu te entrega ou nós vamos te entregar do jeito que a gente te pegar. Porque a polícia ocupou o mercado de trabalho do crime organizado. O crime organizado não quer polícia na sua área. Por isso que ninguém rouba ninguém na área dele, ninguém pratica nenhum tipo de crime, a não ser a venda de droga. Porque chama a polícia. Eles não querem a polícia lá. Eles querem trabalhar, como eles falam, sossegado. Obrigaram ele a se entregar para a polícia poder desmobilizar e eles poderem comercializar as drogas. Falando em comercialização das drogas, você acha que, então, se a legalização da questão da maconha, que é um dos entorpecentes mais utilizados e mais barato, mais fácil acesso, você acha que com a legalização dele iria diminuir esse poder do tráfico, haja vista que tiraria a questão remuneratória na venda da maconha? Eu acho que os ministros do STF tinham que passar uma semana morando na Cracolândia, em São Paulo. Bota ele lá, aluga um quartinho lá na frente da Cracolândia e vai morar. E ele vai ver se isso vai melhorar ou vai piorar. Você acha que uma pessoa que é viciada em droga, ela vai trabalhar para alimentar o vício? A família vai bancar para alimentar o vício? Eu nunca vi isso. Eu vi o contrário. Ela vai roubar um celular e mata mesmo para comprar droga. A defesa das pessoas que tem como pauta a legalização da maconha é que a maconha não faz tanto mal quanto faria o álcool. Concordo. Concordo. Agora, qual o problema? Qual o problema? O problema é que, claro que eu não vou generalizar, mas quem fuma maconha vai querer experimentar, chega uma hora, é igual pimenta. Quando você começa a comer pimenta, 1 pingo. Depois de um tempo, 2. Pô, tá fraco, 3. Tu vai virar um viciado na pimenta e cada vez quer mais, porque acostuma, vicia. A droga é a mesma coisa. Para uma parte. Não, então, a maconha já não vai resolver. Ele precisa de uma droga mais potente, que ele quer viagens mais psicodélicas. Então, é esse o problema. Sim. Se fosse ficar só na maconha, eu dizia, sou a favor, que realmente, os estudos dizem que a maconha, ela prejudica menos que o cigarro, porque no cigarro tem mais de 50 produtos químicos ali no papel, para ele não parar de queimar. É muito prejudicial o cigarro. A maconha faz menos mal, porque ela não é industrializada, ela é in natura. E aí, o mal que ela faz para o organismo é muito menor do que o álcool. Você já viu alguém que... Claro que tem, tá? Tudo que eu estou falando tem a regra geral, mas tem as exceções. Sim, claro. Um viciado em álcool, ele não quer cocaína. Ele quer beber cachaça, depois vai para o uísque, depois bota uísque, cachaça, vodka, tudo e bebe.
ele não vai não, agora eu não quero só álcool, eu quero agora cocaína, heroína. Mas um viciado em maconha não vai se contentar com uma cerveja ou com uma dose de cachaça. Ele quer uma droga que faça um efeito maior na viagem psicodélica, como eu falei, que ele está tendo. Então, pô, aquela ali é melhor. Tanto que tem o skunk. O que é o skunk? É uma maconha mais poderosa que a maconha comum. Então, isso daí cada vez vai gerando uma coisa mais poderosa. Aí depois ele vem para a droga química. Quando ele parte para a química, muito poucos voltam. Ou, como eu falo para os meus filhos, ou é cemitério ou é prisão. Mas voltar a ter uma vida normal, toda regra tem exceção. Mas são poucos que voltam. Como eu falo, sobre a descriminalização das drogas. Porque o Gilmar Mendes queria tudo, não era só maconha. Quem veio falar só maconha foi o Alexandre de Moraes. E o Barroso e o Fachin também concordam com o Alexandre de Moraes. O Gilmar pediu de volta o relatório para dizer, deixa eu analisar melhor. Tal. Mas bote ele para viver uma semana na Cracolândia. Para ele sair no meio do café da manhã, comprar na padaria. Como todo mundo quer ter sua vida normal. Eu lembro que quando eu fazia mestrado no Uruguai, foi logo quando teve a questão que estava da liberação, sabe? E a gente percebeu que lá não teve um efeito negativo. Inclusive também nos Estados Unidos tem alguns locais que os estudos apontam que não é negativo. Todavia a gente temos que analisar a questão de cada povo, é um povo, cada local é um local, ou seja, às vezes a liberação no estado do Pará é prejudicial, às vezes em São Paulo não é, porque depende muito. Deixa eu esclarecer aí um detalhe. Nos Estados Unidos, no Uruguai, na Holanda e vários países do mundo que estão liberando, eles têm a loja própria para vender a maconha e cada um que vai lá é cadastrado e tem a quantidade que ele pode comprar por mês. Entendi. O que é que vão fazer no Brasil? Vão liberar, beleza. Quem vai ganhar esse dinheiro? Para onde vai quem vai vender essa droga? Porque só querem liberar. Não estão falando em mais nada. Quem é o fornecedor? Mundialmente lucrativo. Mas quem vai ser o fornecedor no Brasil? Qual o imposto que o governo vai ganhar? Quem vai ser o milionário que vai ter acesso a isso que tem que ver. Porque se regulamentar toda a cadeia produtiva, comercialização... É negócio de bilhões, né? É negócio altamente Mas lucrativo. liberar e dizer assim, está liberado. Quem vai ganhar esse dinheiro? Será que esse dinheiro vai ser empregue para criar empregos legais de carteira assinada? O que tu achou do posicionamento o STF posicionou pela questão da legalização ali, entre aspas, né? Não, na verdade só tem um voto do Alexandre de Moraes e tem uma tendência do Barroso e do Fachin. Só que aí a gente viu que o presidente da Câmara se posicionou... o presidente do Senado, o Senado, na verdade. Ele se posicionou contra. O que você entende disso? Não, ele está sendo sensato, o presidente do Senado. Por quê? Como eu falei, liberar por liberar, poxa, muito bacana. Aí você vê os vídeos circulando, como é que os viciados estão comemorando. Por quê? Porque para ele liberou total, acabou, não tem mais nenhum tipo de regulamentação, E não é assim, não pode se liberar. Mas tu não acha que o fator de... Hoje, na verdade, não é que foi discriminada a questão do usuário, né? Não, mas Senado, né? Deixa eu explicar para vocês como funciona. Hoje, como é hoje? Hoje, o consumidor, o viciado, o usuário, ele não é preso. Hoje é crime menor potencial. Não foi. É menor potencial, não tem a pena. Mas o crime continua. Mas só que é menor potencial ofensivo. Quer dizer, já para mim já foi um problema grande. Por quê? Não é por liberar. É porque nós estamos colocando dinheiro nas organizações criminosas. Então, mas por isso que eu estou falando, às vezes não seria melhor a questão da legalização, porque você já aceita a sociedade, entre aspas, já aceita como não crime. É o que eu acabei de falar. O Supremo só quer descriminalizar. Ele não quer regulamentar todo o setor da maconha.
Se ele regulamentasse, eu ficava, beleza, vai ser, porque, como eu falo, nos Estados Unidos liberaram, no Uruguai liberaram. Mas é a organização criminosa que vende, que fatura para comprar fuzil, para montar um exército, para assaltar carga na rua, para assaltar banco. É tudo feito às claras, com recolhimento de imposto, criação de emprego, carteira assinada, com regulamentação do setor, sabendo quem são, quem é quem, com locais específicos para se utilizar. Não é qualquer local que você vai no Uruguai que está liberado. Ele tem estou brincando, pessoal, maconhódromo, que é um local onde se usa droga, como é na Holanda, tem um local. Ele não pode sair dali. Tu recorda... Tu deve ter um pouco mais de anos que eu, né? Mas tu recorda a questão do cigarro? Eu lembro do cigarro, que o cigarro era uma praxe, todo mundo fumava, todo mundo. Hoje a gente percebe que a redução foi muito grande do número de fumantes. Muito. Por causa da política, demonstrando o prejuízo que aquilo causa à saúde, ok? Você não acha que se criasse a norma e criasse, com esse recurso mesmo, recolhimento de imposto, criasse uma maneira de conscientizar, não seria um caminho bem legal para resolver esse problema? Agora, quem é o responsável? A gente volta tudo para o início do podcast. Quem é o responsável? O Congresso Nacional, os políticos. E representa quem? Uma questão que eu queria te perguntar, que eu fiquei bem tentada, em relação à descriminalização da maconha para ser usada como medicina, como remédio. O canabidiol. Canabidiol. Qual seria, assim, o teu posicionamento em relação a isso? Eu sou favorável, mas você vê, todo o processo é regulamentado. Porque ele tem uma finalidade, né? Também, mas todo o processo é regulamentado, desde a produção até a comercialização. E só quem pode comprar é quem realmente está precisando. Teoricamente, né? Pelo menos isso. Sim. Mas assim, é tudo regulamentado. Não é qualquer um que vai plantar maconha ali exato. E vender o canabidiol. É o que eu estou falando agora. Hoje, vai liberar. Quem vai vender? Quem quiser plantar maconha aí e vender, vai vender, porque não tem regulamentação. É crime? É crime. Mas, se fosse crime e ninguém fizesse, os morros do Rio de Janeiro iam ser o melhor local do mundo para se morar, com aquela vista maravilhosa da praia. Um outro tema polêmico não, né, que vai estar sendo até essa semana, peço até o Abner que acelera a edição do podcast para poder lançar essa pergunta específica, que é a questão da prisão pós o tribunal do júri. Você é a favor ou você é contra? Sou a favor. Sou a favor, por quê? Quem é julgado no tribunal do júri? Infelizmente, o nosso processo jurídico eu não vou ensinar para vocês também a área jurídica. Sim. O nosso não é o anglo-saxão. Sim. O nosso júri só tem 4 crimes, e todos contra a vida. Então, não é como nos Estados Unidos, que lá a maioria dos crimes vai para o júri. Se são crimes contra a vida, que é nosso bem maior, por que a pessoa que mata alguém por ação ou omissão passa às vezes 30 anos e não é preso? Eu acho que deveria ser o contrário, por isso que eu sou favorável. Os crimes contra a vida têm que ir. Quem é que julga? Não é o juiz que julga, é o júri. Sim. Então, não existe interferência na cabeça, pelo menos acredito, teoricamente, na cabeça dos 7 jurados. O que acontece? Matou alguém, homicídio, o júri condenou, ele responde mais preso. O júri não é soberano? Sim. É soberano só até acabar o julgamento. Aí sai de lá, o cara falou, beleza, o júri é soberano, mas eu vou para minha casa, enquanto o outro foi para o cemitério. Sou contra. Eu acho que deveria... Mas é a questão do cumprimento antecipado da pena. Aí eu vou te fazer uma indagação. A gente, na área jurídica, a gente se depara com vários erros. Estou voltando para a academia. E vários momentos a gente se depara com pessoas que foram condenadas no tribunal do júri, foi feito o recurso e depois foram absolvidos. Inclusive teve casos depois que foram comprovadas outras autorias de outras pessoas. Então a gente vai ficar num dilema. Um dilema até filosófico. Você prefere punir todos e no meio disso ir uns 3, 4 inocentes? Ou você prefere deixar de punir todos automaticamente para beneficiar 3 ou 4 inocentes? Qual que seria a sua postura frente a essa
essa analogia? A minha postura. Quantos condenados num júri foram absolvidos? Tem que pegar esse percentual. Segundo, nem sempre ele é absolvido porque ele é inocente. Ele é absolvido porque o júri considerou ele inocente. Mas não quer dizer que ele não matou. E vou contar uma história que o meu professor, Rômulo Nunes, desembargador hoje, mas meu professor que me ajudou muito, contou quando ele era juiz de Igarapé-Miri. Ele falou, para você ver, estou voltando para a academia aqui, ele era juiz e teve um tribunal do júri lá. Isso não é historinha não, a história real, foi ele que contou. E tinha um casal de agricultor e tinha um outro que era compadre desse casal, que era vizinho. Um dia, o agricultor, esse casal, o marido saiu para alguma coisa, viajou, a mulher ficou só. O compadre foi lá para assediar sexualmente. Ela não aceitou, ele matou ela com terçado. Quase degola, cortou o pescoço. Tá. Aí veio o tribunal do júri, ele foi absolvido. Qual foi a tese da defesa? Não, pessoal, ele estava visitando a comadre, ele foi comer uma laranja, ele estava descascando a laranja e de repente ele errou. Ele foi absolvido. Isso foi o professor Rômulo que contou. Não é historinha, não. Então, quer dizer, esse cara aí merece ser absolvido? A gente sabe que isso daí é uma tese dos advogados, muito bons, por sinal, para inocentar e para induzir o júri que ele é bonzinho e tal. História da carochinha. Mas, infelizmente, foi absolvido. Então, esse percentual de pessoas absolvidas numa segunda instância não quer dizer que ela não praticou o crime. Ou não quer dizer que seja inocente. Quer dizer que não houveram provas suficientes para condenar. Mas daí para dizer que é inocente ou que não matou, o percentual de quem não matou realmente é muito pequeno. Eguchi, eu até concordo contigo. Eu concordo que existem erros, que várias pessoas... Mas isso é filosofia jurídica que tu está falando que várias pessoas cometeram crime, né? Foram cometer os crimes e foram absolvidos por teses eloquentes aí da defesa. Todavia, o que me preocupa é o seguinte: eu me coloco numa situação de qualquer pessoa inocente que está pagando um crime que não cometeu. Entendeu? E essa pessoa está presa. Né? Exato, eu falo assim, eu até entendo a questão assim, matemática, se for analisar. Mas quando a gente se preocupa com um ser humano, um ser humano que seja inocente e que esteja cumprindo pena, num universo de milhares de pessoas, eu me preocupo com um ser humano que poderia estar lá dentro cumprindo pena sem ter cometido um crime. Então, nessa analogia, eu percebo que o correto deveria ser, vamos lá, tem o recurso sim, então se julgue o recurso, e se ele for condenado no recurso também, aí sim começa a cumprir pena. Vou com uma minha percepção, né? Tá. Você gostaria que o Marcola e o Fernandinho de Beiramar tivessem em liberdade? Não, mas eles têm sentença de transitar jogada. Presta atenção. Eles estão presos desde a primeira instância, porque são comprovadamente criminosos de alta periculosidade. Sim, sim. Um inocente preso, claro que isso daí é filosofia jurídica. Não, mas aí a gente tá falando preferível que um inocente não seja preso e libere todos os maus do que prender todos os maus e ter o inocente lá no meio. Isso é filosofia jurídica. 8 de janeiro. Na academia é muito bonito, mas na vida real vocês têm que conhecer cada um dos criminosos que são presos. Sim. Para dizer assim, peraí, mas esse cara vai para a rua? Mas é questão da residência, da pessoa, dela ter continuidade. Vou falar com a linguagem policial, é o sangue. Sangue ruim, que a gente chama na polícia. Às vezes, a pessoa não é criminosa, mas é sangue ruim. Sim. Ela vai fazer o mal. E às vezes o cara é criminoso, mas é sangue bom. Vou dar um exemplo. Se você cortar um IP, você é criminoso. Isso não quer dizer que você quer praticar um genocídio, matar alguém, nada. Às vezes você nem sabia que era proibido cortar um IP, mas tu é criminoso, está lá na legislação ambiental. É crime. Tá? Esse é o
criminoso. Sim. O bandido não precisa ser criminoso, ele é sangue ruim, ele é bandido, vagabundo. Ele às vezes não pratica um crime aqui visível, mas ele é sangue ruim, a qualquer momento ele pode matar um, como aquele rapaz que matou a mulher lá em São Paulo de 60 anos, que trabalhava na casa dela e ficou rindo. Matei porque eu quis, matei porque achei legal, rindo na hora da prisão. Aquilo é bandido, aquilo ali é sangue ruim, aquilo ali era para ter prisão perpétua. Eu não sou a favor de pena de morte por causa disso. Não pode matar um inocente, e mata todos os que praticaram crime hediondos, ou pena de morte para quem praticou. Mas ali no meio pode ter um inocente, não tem retorno. Mas na prisão tem. Nesse percentual que você fala que vai passar a ficar preso, mas é inocente, existe o Estado para dizer assim, olha, está aqui, nós queremos... vai ser até bom para os advogados ganharem mais dinheiro do que já ganham. Não, entrar com as ações de indenização, mas ele está vivo. Ele não morreu, não. Quer ver um exemplo aqui que a gente pode criar uma perspectiva? Aquele ato de 8 de janeiro. Naquele ato ali que eles colocaram todo mundo, a gente sabe que existe um monte de ilegalidade, mas tem pessoas ali dentro que estão presas preventivamente. Individualização das condutas. Não teve. Todo mundo fez a mesma coisa ao mesmo tempo, isso não existe. Eu estou 20 anos longe da faculdade e não existe. Qual é? A doutrina do direito penal não existe. Trata isso. Não, olha, se nós vamos entrar nesse caminho aí, é melhor voltar para a política, porque quem sofre o crime, quem é o advogado, quem é o promotor, quem é o juiz, é a mesma pessoa. Só no Brasil isso, viu? Mas vamos lá, vamos continuar, porque é um caminho perigoso para quem fala a verdade nesse âmbito. Você sabe por que eu questionei isso, essa questão da segunda instância, da primeira instância, dessa prisão? É porque afeta o Estado Democrático de Direito das pessoas mesmo. O que vai acontecer? Muitos inocentes, às vezes vão... Meu medo não é o criminoso, é pegar as pessoas ali, às vezes com o intuito, às vezes até mesmo político, e colocar a pessoa presa ali provisoriamente. É difícil. Ou numa sentença de primeira instância. Então, difícil. É muito preocupante. É difícil porque um tribunal do júri, já participei, não cheguei ao ponto de fazer o júri, mas eu participei até quase o júri. Não tem como um inocente, ou muitos inocentes, erros vão existir em todas as... Na nossa vida, em todos os momentos, nós vamos errar e acertar. Agora, se coloque no lugar da família, de quem perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho, e vê o vagabundo que matou o filho ser inocentado. E essa família? Aí que entra, porque a preocupação é com a minoria. Nós temos que nos preocupar com a maioria. A maioria que perde um ente querido de forma violenta, ela não tem a volta. Não, sim, a resposta da sociedade. Não tem a volta. Graças a Deus que eu nunca passei por isso, mas me coloco na posição de alguém que perdeu um filho. A única coisa que vai aliviar o coração dele é que o vagabundo que tirou a vida do ente querido dele seja preso só. Ele não vai voltar do cemitério. E essas pessoas, ninguém se preocupa nessas discussões. Porque, vai prender um inocente. E os milhares que estão sofrendo porque os vagabundos estão matando e nem preso vão. Augusto, tu achas assim que em relação à questão mais jurídica também, a pena, no caso a prisão, ela tem viés de ressocialização? Sim. Realmente existe para ti essa questão da ressocialização? Não, aqui no Brasil não. Se vocês estudarem o sistema penal japonês, eu falo porque, assim, não que eu conheça, tá? Mas eu já vi alguma coisa. No Japão, preso é preso. Não tem esse negócio de não trabalhar porque ele vai, coitadinho, não pode trabalhar. Não existe isso. No Japão, no sistema penal, é um dos países que mais ressocializam presos. Por quê? Porque o preso entrou lá, ele não pode falar. Só com a autorização de algum agente penal ou alguém lá de dentro. Ele é proibido de falar. Então lá a lei é cumprida, é rigorosa. Aqui o telefone deles funciona melhor que o nosso. Agora eu faço uma pergunta. Como é que eles carregam esse telefone se na cela não tem tomada?
Porque pode dar telefone aí, Eu nunca tinha... pode colocar iPhone 20 para eles de graça. Entrega o iPhone 20 de graça. Só tirar a tomada. Como é que ele vai carregar? Aí fica a interrogação. Doutores, doutoras, como eles carregam o celular? Outra interrogação. Nas operações da Polícia Federal mais sensíveis, sempre tem um bloqueador de celular nossos, de onde está reunido para fazer reuniões. Existe lei para botar bloqueador de celular em todos os presídios. A desculpa das operadoras é que vai afetar todos os vizinhos do entorno. A realidade é que elas vão cair muito no faturamento. A gente debatemos aqui um tempo atrás sobre a questão da mudança que teve aqui no sistema penitenciário do Pará. Sim, mas o que você tem a dizer? Você tem algum posicionamento? Eu falei um dia desses sobre isso. Você sabe quando mudou e como mudou? Foi na época que veio a Polícia Penal Federal. Não, foi, não? Veio a Polícia Penitenciária Federal. Vocês devem conhecer bem a época em que a gente passava ali por Americano e parecia uma floresta de antena de televisão e de tudo lá. Uhum. Passe lá hoje e veja se tem uma antena. Não tem. Por quê? Porque veio na época de Altamira, que estava virando um caos, foi pedido o apoio da Polícia Penitenciária Federal, que assumiu o presídio de Americano. Fizeram uma raspagem de tudo. Tiraram todas as antenas. Até hoje não tem antena lá. Tiraram todas as antenas, cumpriram a lei e melhorou 1.000.000%. Aí foi embora. Aí desandou. Não sei como está hoje. Mas parece pela... Mas não tem as antenas. Não tem as antenas. Mas foi a Polícia Penitenciária Federal que veio com carta branca para aplicar a lei. Tá? Nada ilegal. E tirou tudo. Tirou todas. Eu passava por lá e via televisão aí, pega melhor do que a minha em casa. Realmente, lá o celular é bem difícil de pegar. Eu praticamente estou toda semana lá. Hoje, depois que veio. Porque antigamente lá era o melhor lugar do Pará para fazer uma ligação e ter acesso à internet. Falo hoje é porque eu sou bem nova na realidade. Doutor, sobre a questão da reforma tributária... Eu sou favorável. O que acontece? Existem pontos na reforma tributária. Eu sou economista. Antes de me formar em Direito, eu me formei em Economia. Essa é a novidade. Então, eu gosto até de acompanhar o noticiário econômico. Eu nunca trabalhei na área, até porque o salário era inviável na época. Então, o que acontece da reforma tributária? Tá? Não sou tributarista, tá? Mas eu tive vendo uma entrevista com o governador do Mato Grosso, comentando sobre a reforma tributária. Ele falou o seguinte... É um cara conservador, que da base do presidente Bolsonaro, e perguntaram, você é a favor? Eu disse, claro que sou a favor. Mas como assim o presidente Bolsonaro é contra, pediu para votar contra? Ele disse, no meu estado, Mato Grosso, no meu estado, somente no meu estado, a legislação do ICMS tem mais de 860 artigos, só do ICMS. Cada estado tem a sua legislação. Isso vai acabar, porque ela não foi aprovada, né? Ela aprovou na Câmara, falta passar pelo Senado. O que eu sou contra? Eu acho que boa. Por quê? Porque ela vai reduzir consideravelmente esse emaranhado tributário que tem. Cada estado, quer dizer, o cara, como eu estava falando um dia desse, o cara que tem um caminhão vai levar uma carga daqui para o Rio Grande do Sul, ele tem que ir botar uma equipe maior do que a da produção dele para ver a legislação de cada estado, para poder chegar no Rio Grande do Sul sem nenhum problema fiscal. E eu, quando advogado, eu passei por isso no Tocantins, com uma carga de um cliente nosso lá, que eles interpretavam a legislação de uma maneira diferente do Brasil. Então isso é absurdo, isso daí vai acabar. Agora, o que eu sou contra? Vão ser criados uns comitês, se eu não me engano, que vai ser o responsável pela distribuição do tributo, do IVA. Hoje, como é feito? É feito pelo cálculo que cada um tem direito. Nessa nova legislação tributária, vai ser criado um comitê, e esse comitê
que vai destinar o percentual de cada estado. Quer dizer, se botar um comitê político, o estado que for contra o governante que estiver na situação e o estado que for oposição, ele talvez, por isso que o Zema está se manifestando da criação do Bloco Sul-Sudeste. É justamente por causa desses comitês que vão fazer a distribuição dos tributos no Brasil. O Zema falou, poxa, peraí, criou um grupo no Norte e Nordeste e direciona a votação no Congresso para temas que são importantes para eles, quando pautas regionais, quando o estado é um bairro da minha cidade, é todo o estado, e está tendo mais força do que o nosso estado, que tem 70. Não, São Paulo tem 70 deputados, e está perdendo algumas pautas para o bloco que está sendo formado pelo Norte e Nordeste. Uma das reclamações dele, já prevendo que esse comitê de distribuição da renda tributária, dos tributos arrecadados, vai ser político. Ele vai dizer, peraí, Zema, tu é contra a situação, o presidente, aí vai então de contra, né? Vai diminuir. Ele vai ter a mesma arrecadação, mas vai diminuir o repasse. Eles já estão prevendo isso. Então eles estão falando, opa, peraí, vamos criar um Sul e Sudeste unir para a gente aprovar nossas pautas. É uma das poucas reclamações que eu tenho. Eu não estudei aprofundado, tá? A reforma tributária, não ouvi. Mas no pouco que eu vi, é um dos problemas que eu vejo. A maioria é benefício. A maioria é benefício que vai trazer. Mas tem um percentual que ainda não estipularam. Quer dizer, tem uns detalhes nebulosos lá que precisam ser esclarecidos. Se isso for feito para que se mantenha a igualdade na distribuição, para mim vai ser ótimo, porque tem que aprovar uma reforma tributária no Brasil. É absurdo. Só quem já trabalhou nessa área que sabe o quanto é complicado se trabalhar com tributo no Brasil. Tem empresa que tem um setor de contabilidade maior do que o setor de produção, porque a legislação muda todo dia muda. Eu tenho um irmão que é fiscal de tributo daqui da Cefa, e ele fala, cara, eu tenho que estudar um caderno maior do que a Bíblia para saber da legislação tributária do ICMS no Pará. E todo dia tem, revoga esse, olha, tem essa daqui, saiu aquilo, tá? Absurdo isso. A gente vê, eu gosto muito de seguir o exemplo dos Estados Unidos. A gente chega para comprar lá, quanto é esse daqui? Olha, isso daqui é $10 mais 6% de imposto. Acabou, acabou. E sobre essa questão desse bloco que está sendo montado e que teve uma repercussão nacional, que inclusive o ministro da Justiça se posicionou, eu acho de maneira antecipada, né, com poucas informações, mas o que você acha dessa situação específica? Eu acabei de falar, eu acho correto. O Zema está preocupado com essa distribuição dos impostos que vão ser arrecadados. Esse é o principal fator. O Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, já falou que é favorável. Por quê? Presta atenção. Vamos olhar o Sul e Sudeste. Santa Catarina é conservador. Bolsonaro teve, se não me engano, 70 e pouco. Foi o estado que mais deu voto percentual para o Bolsonaro. Paraná é o Ratinho Júnior, que é conservador. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele não é conservador, mas ele é pró-Bolsonaro, digamos assim. São Paulo, Tarcísio, não precisa falar. Rio de Janeiro, também não precisa falar. Cláudio, que é... Minas Gerais é o Zema, também não precisa falar. Eu só não sei o Espírito Santo. Mas quer dizer, é um bloco que, na verdade, já é oposição ao governo federal. Não oposição radical, oposição a algumas pautas. Então, o que eles vão fazer? Voto mais sensíveis, né? Mais sensível para o estado deles. O que eles estão fazendo? Estão unindo para dizer assim, peraí, nós estamos perdendo para um bloco formado pelo Norte e Nordeste que dá só 30% do Brasil. Nós somos 70% da produção, da população, de tudo que o Brasil produz, e a gente está perdendo para nada contra. Eu acho que existem pautas que realmente o Norte e o Nordeste têm que ser beneficiados exatamente por serem estados menos favorecidos economicamente. Mas não pode ser generalizado isso. E hoje está generalizando. A gente teve, então, sobre esse tema,
o posicionamento do ministro da Justiça. Sim, eu vi. E e tem um tema que vem de encontro a isso, a questão da regulamentação das redes sociais. Até para evitar, inclusive, alguns posicionamentos equivocados. Então, o que tu acha dessa regulamentação das redes sociais? É delicado, porque tem a liberdade de expressão. Até onde se regulamenta? Até onde eu posso falar? Ah, mas isso daí está indo contra... Mas peraí. E quem vai determinar isso? Exatamente. Segundo, de onde é o ministro da Justiça? De onde ele é? Maranhão, né? É do Maranhão, meu amigo. É do Bloco Norte e Nordeste. Agora o nosso governador se posicionou também, é do Bloco. Eles estão vendo, eles estão percebendo que vão perder essa força que criou-se com o consórcio Nordeste. Por que não pode criar o consórcio Sul, consórcio Sudeste? O Nordeste pode. Eu não entendo assim, esse lado que eu posso tudo, mas tu não pode. Peraí. Não é assim, eu posso, mas tu não. Existe o consórcio Nordeste. Por que não pode ter o consórcio o consórcio Sudeste? É isso que eu não entendo. Quer dizer, só um lado que pode. É igual a pauta... Eu achei interessante porque a gente não percebeu nenhum tipo de manifestação, pelo menos eu não tive acesso a essa informação, nenhum tipo de manifestação do pessoal do Centro-Oeste frente à formação desses blocos. Eu acho que o Centro-Oeste, hoje ele está numa situação confortável, porque hoje ele é o maior produtor de grãos do Brasil e vai ser do mundo em breve. Então, para eles, não existe perda, não deve perder muito. Porque o deles é produção de grãos que é exportado e na exportação ele já não tem, para exportar não é cobrado imposto. Então não vai mexer muito na pauta tributária fiscal deles. Já o Sul e Sudeste produz os industrializados, as máquinas, e isso tudo é venda de mercado interno. Isso tudo é tributação entre estados, entre União, entre municípios. O Sudeste, o Centro-Oeste não tem. A maioria lá, por exemplo, Mato Grosso, vive de exportar soja, milho. O Pará não vai perder tanto também, porque ele vive da exportação de minério, que acho que é 80% da pauta de exportação, ou da pauta econômica do Pará é minério. Então não tem vai perder muito. Não, pode ser que ocorra algum tipo de perda, mas não é como São Paulo, como Rio, como Minas, como o sul do Brasil, que trabalham com tecnologia, tudo para consumo no mercado interno. A pauta do Pará, 80% é vendida para onde o ferro? Para a China, não cobra imposto. Não tem imposto. A única taxa que ele tem é a mineral, que não, eu acho que não vai entrar na reforma. Eu ainda não vi isso daí. Então ele não tem grandes perdas, mas o Sul e Sudeste vai ter grandes perdas. Eguchi, sobre a questão legislativa hoje, de normas, quais as leis que você acha que estão ultrapassadas, que não tem serventia, que deveria ser revogada, e o que você, entrando na política, teria como projeto? Você tem algum projeto de lei, alguma norma que você quer melhorar, revogar? O que seria isso? Claro que a gente tem que ir por onde a gente conhece. Eu não posso me meter em assuntos que eu desconheço ou que não é minha área. Como eu sou da área jurídica, como eu sou um policial federal, eu iria em cima do Código Penal, processo penal. Por exemplo, de quando é o nosso Código Penal? 1948. É muito. Hoje em dia, na época que fizeram o Código Penal, não existia nem computador. Hoje ninguém usa computador. É 1940, né? 1940. 1940. Antes, 40. Antes da Segunda Guerra Mundial. Porra, quer dizer... Faz tempo. A realidade é totalmente diferente. Não pode continuar um negócio desse. Nosso Código de Processo Penal. Como é que pode? Alguns recursos ali que são... Até pouco tempo tinha... pelo novo júri, como era que acabava o tribunal do júri, poucos anos isso, eu não lembro quando, mas era na hora que acabava o júri, o advogado de defesa falava, eu não lembro porque... Pela ordem?
Não, ele falava, quero um novo júri, mas tem uma palavra específica. Era automaticamente cancelado aquele júri. Ele não precisava fazer nada, era só assim, meritíssimo, é tipo assim, clamo por um novo júri. Tem uma palavra, termo jurídico. Era um recurso isso. Não precisa protocolar nada, não precisa provar nada, ele só pediu um novo júri. No final, acabou, beleza, tá, vai encerrar. Eu quero um novo júri. Acabou, tá, vai ter um novo júri. Como é que pode um negócio desse? Isso é um dos absurdos. Acabou isso, tá? Não tem mais. Mas, olha só o absurdo. Há poucos anos, procure. Eu não sabia do que isso daí deve ter. Não tem 10 anos isso que acabou esse recurso. Não tem 10 anos. Mas para você ver. Segundo, 30 anos, só pode ficar preso 30 anos. Aí aquele bandido da lanterna verde, 40 agora. Melhorou. Mas 40 no papel. Aí vem 1/6 da pena porque ele... Confessou. O cara não passa 1/3 preso. E isso, inclusive, por exemplo, o que eu falo, crime hediondo. Meu amigo, você vai ficar 40 anos. Não pode, é hediondo, o nome já fala, crime hediondo. Ele tem que cumprir ali a grande parte da pena. Não, mas ele está ressocializado. Entra, você conhece aí, entra no americano para ver a ressocialização. Não tem, os caras aqui são colocados em uma máquina de fazer bandido. Exato. Eu tenho que levar o Paulo lá em americano. Tu me fez refletir um pouco aqui sobre o sistema japonês. Você disse que o sistema japonês tem a questão da recuperação. Lá funciona, né? Mas aí é todo um contexto, né? Desde a maneira que é feito os presídios, como são tratados os presos. Ou seja, eu acho que eles trabalham para ressocializar. Aqui no Brasil, eles tendem a tirar o preso de circulação e jogar no local ali onde que não tem nenhum tipo de aparato, nada para socializar. E eu costumo dizer, lá eles fazem o sistema de ressocialização. Aqui no Brasil, muitas dessas pessoas que estão presas, nem socializados foram. Aí eu vou fazer analogia... exatamente, esse que é o problema. Vou fazer analogia com a liberação das drogas. Vão liberar. Você acha que vão preparar o terreno para liberar? Não vão. Eguchi. Acabamos não falando muito de política, viu? Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença, deixar as portas abertas para qualquer tema aqui que você quiser trazer. E agradeço novamente por ter disponibilizado seu tempo e conhecimento aqui para engrandecer nosso podcast. Obrigado. Muito obrigada.